Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre as tão temidas retroviroses felinas, né? Então, para dar início à nossa aula de doenças infecciosas de gatos. Então, a gente vai começar falando sobre a FIV e sobre a FeLV. Então, para dar uma introduzida no assunto, né? Então, a gente tem duas retroviroses muito comuns. A FIV, que é o vírus da imunodeficiência viral felina, e a FeLV, que é o vírus da leucemia viral felina. Por que eu escolhi falar delas duas juntas? Porque a patogenia das duas, né, vai acabar sendo muito parecida por conta do fato delas duas serem retroviroses, então a a ação do vírus acaba sendo muito parecida, né, entre elas, e são duas doenças muito prevalentes no Brasil, tá? Então, na clínica felina, a gente acaba tendo uma grande maioria dos nossos pacientes acometidos ou por FIV, ou por FeLV, ou pelas duas. Então, acaba sendo realmente uma doença muito prevalente, que acaba tendo uma constante crescente no Brasil de casos, né? Faz parte realmente da rotina clínica. Todos os gatos, eles podem ser susceptíveis a terem FIV-FeLV, então a gente vai falar lá na parte de diagnóstico que todos eles devem ser testados, por conta das características desses vírus. Então, são vírus com característica de serem extremamente contagiosos entre os gatos. Existem alguns fatores de risco relacionados a essas viroses que tornam um animal mais suscetível do que o outro. Então, principalmente animais de abrigo, animais de colônia, animais jovens, imunodeprimidos, e elas costumam ter um prognóstico mais grave, né? Então, muito mais a FeLV do que a FIV, o prognóstico é extremamente ruim, né? Alguns proprietários associam a presença dessas viroses com com a morte, né? Então, uma sentença de morte. Não é bem assim, a gente vai conversar muito certinho sobre tudo isso para tentar tirar alguns mitos, né? E vou trazer aqui para vocês algumas atualizações, no diagnóstico principalmente, né? Para a gente saber diagnosticar com clareza os nossos animais para poder dar um veredito. Então, prognósticos são graves, a gente acaba tendo muitos óbitos a cada ano por conta de FIV e FeLV, então isso denota cada vez mais a importância da gente entender como esse vírus age, né, no animal, e entender os testes diagnósticos, quando solicitar, como que faz e como interpretar. Então, o que esses retrovírus eles têm de tão especial, né? Então, eles têm um ciclo que torna eles vírus extremamente importantes, né? De importância clínica muito grande na vida desse animal, né? Por quê? Então, os dois eles são RNA vírus, né? Então, são retrovírus de RNA fita simples. Então, para que eles consigam infectar um hospedeiro felino com um núcleo celular composto de material genético à base de DNA, eles precisam se tornar um DNA também, né? Então, esse retrovírus RNA, ele precisa se transformar em um DNA proviral, né? Para que ele possa, então, se inserir dentro da célula do hospedeiro. E ele se transforma em DNA proviral dupla fita através de uma enzima chamada transcriptase reversa. Então, uma vez que esse vírus RNA se tornou um DNA proviral através da transcriptase reversa, ele pode, então, adentrar no núcleo da célula hospedeira. E lá no núcleo da célula hospedeira, ele se integra junto com o DNA do gato infectado. Então, isso é uma particularidade muito importante desse retrovírus. Ele não fica lá só no citoplasma, produzindo proteínas e se multiplicando. Ele se integra junto com o DNA do hospedeiro. A partir dessa integração, podem ocorrer algumas coisas diferentes. Então, a gente pode ter, né, o organismo desse animal reconhece esse fator, né, estranho acontecendo, não é um fator que é normal, né? Então, o próprio sistema imune desse animal destrói essa célula. Então, a gente tem uma destruição celular imunomediada. A gente pode ter, né, essa célula com o DNA proviral fazendo replicação, né? Então, se replicando constantemente no organismo do animal, causando muita infecção, ou não, às vezes ele pode ficar só quietinho ali,
do DNA, dentro do DNA dessa hospedeira, fica quietinho, fica latente, correndo contra o sistema imune do gato, ou também, particularmente no caso do vírus da FeLV, ele tem capacidade de transformar essa célula em uma célula tumoral. Então, o vírus da FeLV, principalmente, ele é considerado um oncovírus, tá? Então, ele tem capacidade de transformar esse material genético em um oncogene, e a gente tem, então, a formação de células tumorais que vão se replicando e o animal acaba desenvolvendo as neoplasias. Então, de qualquer forma, né, quando o DNA proviral se integra no DNA do hospedeiro, a gente tem uma célula infectada, e daí a gente pode ter destruição imunomediada em massa, uma infecção celular com ou sem reprodução viral, ou transformação da célula em uma célula tumoral. Então, quais são os fatores de risco relacionados a essas doenças, né? Então, principalmente idade, então animais muito jovens, tá? Então, principalmente gatos abaixo dos 2 anos, imunodeprimidos, né, geralmente, que tenham algum fator de imunodepressão associado, mas isso não impede que animais idosos também possam ter. Então, já acompanhei gatos com mais de 12 anos FeLV positivos. Então, são os extremos, né? Muito jovens e muito idosos, com fatores com comorbidades associadas que possam levar a uma imunodepressão, são fatores de risco para esse gato ser infectado. Gatos que vivem em colônia, né? Então, ambiente populoso acaba disseminando muito mais o vírus por conta da forma de contágio, né, a forma de transmissão, que é através de gotículas infectadas, né, principalmente do vírus da FeLV. Então, a gente pode ter a transmissão facilitada nessa condição, né, e lembrar aqui, pessoal, colônia de gatos não é só isso aqui, né, 50 gatos em um ambiente. Para você ter uma colônia de gatos, você precisa ter 5 gatos no mesmo ambiente, né? Então, acredito que alguns de vocês possam ter uma pequena colônia em casa, né? Então, porque dono de gato nunca está contente só com um gato, né? Então, já é um fator de risco, tá? Além disso, gatos que vivem na rua, né? Gatos que brigam. Então, a gente vai ver que briga é um fator de transmissão também, né? Então, sociabilidade desse gato, se é um gato muito agressivo, então são os dois extremos, né? Gatos muito agressivos são mais susceptíveis por conta da briga e a possibilidade de transmissão do vírus, principalmente da FeLV, assim como os gatos muito fofinhos, muito bonzinhos, vírus da FIV, e gatos muito bonzinhos, né? Que se lambem, que ficam se lambendo, fazendo grooming, que a gente fala, que acaba também podendo disseminar o vírus através dessa saliva, tá? Então, esses são os principais fatores de risco para um animal infectado com FIV ou com. Então, falando um pouquinho do vírus da imunodeficiência viral felina, ele é um retrovírus do gênero lentivirus, tá? Mesmo gênero do vírus do HIV humano. Então, a gente até costuma, quando a gente tem um diagnóstico de FIV, a gente compara a FIV com a AIDS humana, porque é basicamente para os proprietários entenderem, né, o que acontece e por que ela causa tanta imunodepressão, né? Então, ela pode acometer felinos domésticos e também felinos selvagens, e o vírus da FIV, ele infecta principalmente linhagens celulares de defesa do animal, né? Então, principalmente os linfócitos, tá? Então, linfócitos TCD4, que são os linfócitos helper, eles têm uma extrema importância no sistema imune do animal, são eles que carregam a mensagem para criar anticorpos contra um determinado agente. Então, o vírus da FIV infecta esses linfócitos, eles não têm a sua ação, né, de T helper. Linfócitos B, né, produção de anticorpos, então a gente já vê aqui que a gente vai ter um gato extremamente imunossuprimido, né? Então, uma extrema deficiência imune humoral, mas também pode infectar também monócitos, macrófagos, além de glândulas salivares, né? Por isso que a gente vê que o vírus da FIV pode ser transmitido através da saliva, fibroblastos e outras linhagens celulares. Então, o vírus da imunodeficiência viral felina, ele se integra no núcleo do linfócito T e a partir, então, desse linfócito T infectado, todos os outros da sua linhagem das suas linhagens sucessivas,
vão carregar junto consigo o material genético do vírus, tá? Então, toda a célula do sistema imune humoral vai estar contaminada e a gente vai ter a deflagração dessa doença para o organismo inteiro do animal. Todas as células filhas vão carregar a partícula genética. Como que são as principais maneiras de transmissão do vírus da FIV, né? Então, formas mais raras, através do sêmen, então a transmissão venérea do vírus da FIV e a transmissão vertical, né? Tanto transmamária quanto transplacentária estão extremamente raras e as mais comuns aqui, então, estão a mordedura. Então, pela capacidade do vírus infectar as glândulas salivares, a gente pode ter uma inoculação do vírus através de mordedura entre gatos, então gatos mais agressivos. A gente acaba brincando até que FIV é o vírus do gato malvado, né, do gato briguento, e FeLV é o vírus do gato bonzinho. E a transfusão sanguínea, tá, uma importante forma de transmissão, pensando principalmente em gatos doadores, né, então gatos doadores, eles que estejam contaminados com o vírus da FIV pode transmitir para outro animal suscetível. Então, doadores têm que ser testados antes de serem considerados doadores aptos. E o vírus da FeLV, ele é do gênero Gamma-retrovírus, tá? Acomete também felinos domésticos e selvagens e é um vírus cosmopolita, ou seja, ele está distribuído pelo mundo inteiro. É altamente contagioso, então ele pode ser eliminado em qualquer secreção do animal e ele tem tropismo com células em alta atividade celular, tá? E onde que a gente tem uma alta atividade celular constantemente? Na medula óssea, porque a gente tem a produção de todas as linhagens celulares do animal na medula óssea, né? Então, a medula óssea é o local que o vírus da FeLV quer chegar, tá? Então, é lá que ele quer chegar e vai causar um estrago danado. O prognóstico da FeLV costuma ser muito pior por conta disso, então a gente acaba tendo tanto as células da linhagem de defesa, né, da imunidade humoral, né, quanto da imunidade celular e também a imunidade inata e adaptativa, né? Então, enquanto o vírus da FIV, ele acomete principalmente a imunidade adaptativa do animal, o vírus da FeLV, ele acomete a imunidade inata e adaptativa. Então, a gente tem uma depressão imune extremamente grave no vírus da FeLV, por isso que o prognóstico é muito pior. E a gente tem alguns subtipos diferentes que vão determinar a patogenicidade da doença. Então, o vírus do tipo A é o mais comum, tá? É o que está mais presente no meio que a gente vive, né? Que a gente convive. É a forma mais transmissível. E a gente vai ter principalmente como alterações relacionadas a anemias e linfoma. O FeLV tipo B está relacionado com neoplasias hematopoiéticas, então neoplasias da linhagem eritroide e o linfoma. O FeLV tipo C, principalmente as anemias regenerativas e a mielose eritêmica, que é um tipo de neoplasia da medula óssea. E o FeLV tipo T é o FeLV que tem tropismo por linfócitos T. Então, ele acaba deprimindo completamente a imunidade celular, a imunidade humoral dos linfócitos T helper, né? E a gente vai ter, então, quadros de imunodepressão grave, é um animal que vai estar suscetível a desenvolver diversas doenças. Na rotina, a gente não costuma identificar qual é o tipo que está cometendo, mas isso aqui é atitude de curiosidade para vocês. Na maioria das vezes, a gente tem um combo de alterações que a gente acaba tendo praticamente todas essas alterações presentes. E já no vírus da FeLV, a transmissão transmamária e transplacentária vertical é extremamente comum, né? Então, uma gata prenhe positivo para FeLV vai passar o vírus para os seus filhotes, tá? Eles já vão nascer FeLV positivos. E a gente tem uma maior transmissibilidade através da saliva. Então, para vocês imaginarem, cerca de uma gotinha de saliva do gato é capaz de eliminar mais de 1 milhão de partículas virais. Então, a transmissão pela saliva e pelas secreções é extremamente importante. Então, principalmente gatos que compartilham vasilhas, né? Gatos que compartilham caixa de areia são suscetíveis à contaminação. É uma transmissão muito mais facilitada. E tanto o vírus da FIV como o vírus da FeLV, por conta dessa característica de imunodepressão importante que ambas vão causar, a gente vai ter várias síndromes clínicas associadas com a sintomatologia da FIV e da FeLV, tá? Então, são síndromes clínicas relacionadas com essa diminuição da imunidade
que esses vírus causam. Então, os gatos FeV positivos, eles têm a característica de ter principalmente gengivites, né? Então, doenças da cavidade oral, né, são muito comuns, periodontites, gengivoestomatite, anemias, citopenias, aplasia, hipoplasia da medula óssea, né? A gente já viu o porquê, a gente já entendeu o porquê. Perda de peso, então são animais que vivem em constante perda de peso, linfonodos aumentados, eles podem ter neoplasia sendo muito jovens, né? Então é comum animais FeLV positivos muito jovens apresentarem neoplasias como linfoma, leucemia linfóide, mielose eritêmica, então neoplasias da medula óssea. Enteropatias, então muito comuns animais com FeV terem diarreias crônicas, doença inflamatória intestinal associada, por conta da estimulação do sistema imune, né? A gente pode ter doenças imunomediadas também acometendo esses animais e as co-infecções. Então, os gatos FeV positivos são aqueles animais que eles apresentam doenças, né? Doenças infecciosas que um gato com um sistema imune bom, né, sem FeV, não apresentaria tanta sintomatologia. E já os gatinhos FeV, eles chegam na clínica apresentando sintomatologias importantes causadas, por exemplo, por um complexo respiratório viral felino. Então, em gatos normais, né, gatos com imunidade normal, a doença não vai causar sintomatologia importante, o tutor nem vai perceber. Já animais FeV, eles vão ter pneumonia associada, secreções oculares, secreção nasal importante, né? Eles vão ter micoplasma, então vermicoplasma, né, que é um hemoparasita, que parasita células vermelhas do sangue, causa muita trombocitopenia em gatos. Não é comum a gente ver gatos saudáveis ficando doentes por micoplasmose, tá? Assim como com infecções de FIV com FeLV, FeLV com FIV, toxoplasmose, verminoses. Então, são aqueles gatinhos que vivem na clínica, né? Então, eles vivem apresentando retornos constantes na clínica com diversos problemas e são problemas que acabam acontecendo de uma forma mais grave nesses animais por conta da baixa imunidade. Além disso, são gatos mais predispostos a desenvolverem doença renal crônica, glomerulonefrite, pela deposição de imunocomplexos, dermatopatites crônicas, né, porque eles não têm uma imunidade da pele adequada, oftalmopatias, então é muito comum a gente ver animais FeV com alterações oculares, como uveites, corioretinites e neuropatias, tá? Então, os vírus, eles podem causar alteração do sistema nervoso central e esses animais podem apresentar alterações como distúrbios de comportamento, anisocoria, né, a alteração do tamanho pupilar é muito comum, ataxias, paresias e convulsões. Então, aqui, ó, as doenças hematopoiéticas, elas são aqui em primeiro lugar. Então, gatos FeV que apresentam anemias geralmente intensas no hemograma, trombocitopenias intensas por conta de co-infecções com micoplasma, principalmente. Então, são animais que podem chegar apresentando petequias, mucosas extremamente pálidas e que, por vezes, necessitam de transfusão. Então, é aquele gatinho que precisa de 1, 2, 3 transfusões porque ele não consegue combater adequadamente alguma co-infecção por hemoparasita. E também relacionada às aplasias ou hipoplasias de medula que o vírus da FeLV pode causar. Doenças da cavidade oral, então atender um gatinho com gengivite ou gengivoestomatite precisa testar para FeV, tá? Então são gatos que são extremamente acometidos pelas gengivites. Com infecções oportunistas, então alterações importantes de herpes vírus felino, com ulcerações oculares, secreção ocular e conjuntival, cálice vírus, complexo respiratório felino. Então são aqueles gatos bem ranhentinhos, né? Então principalmente filhotes com muita sintomatologia clínica, eles devem ser testados porque eles são candidatos fortes a terem vírus da FIV e da FeLV associados. E aqui as alterações oftálmicas, né, e neurológicas que eu comentei com vocês que são muito frequentes, né? Então, a uveíte pela deposição de imunocomplexos e a anisocoria, ó. Então, alteração do tamanho pupilar. Atender um animal, um gatinho com alteração ocular, a primeira doença que você pensa é peritonite infecciosa felina, que a gente vai conversar na próxima aula. E em segundo lugar, as retroviroses. E os linfomas, né? Então, o vírus da FeLV, pela capacidade dele de transformar as células em oncogenes, eles podem formar tumores. E o principal é o tumor de linfócitos, que é o linfoma, por ser a célula mais infectada, né? Então, o linfoma ele pode ser multicêntrico, acometendo os linfonodos periféricos e abdominais, pode ser mediastinal, que acaba sendo mais comum. Então, a gente tem neoplasias mediastinais, o animal ele chega pra gente apresentando
dispneia, e quando vai ver tem um monte de efusão pleural, e vai fazer o raio-x, tem uma massa gigantesca no mediastino, né? Então, é realmente muito comum, tá? E é comum em animais jovens, né? Então, felinos de 4, 3 anos de idade que já apresentam linfomas, né? Então, a chance deles serem felv positivos é muito grande. E muitos deles acabam vindo a óbito por conta disso. Linfoma renal também, né? Então, alterações do parênquima renal relacionadas ao linfoma renal é um outro tipo de neoplasia muito comum em gatos felv positivos. Agora a gente vai conversar sobre testes diagnósticos. A gente vai falar sobre o diagnóstico e a patogenia junto, porque assim fica mais fácil de vocês entenderem o porquê de uma alteração nos testes, tá? Então, vamos começar falando sobre a FIV. Então, a gente tem dois tipos de testes disponíveis para a FIV. O teste que detecta anticorpo, que é através da sorologia. Então, a gente tem os testes rápidos, muito utilizados na nossa rotina. Então, eles detectam anticorpos contra o vírus da FIV e os testes podem dar positivos a partir das 8 semanas de infecção, tá? Então, aqui a gente precisa pensar que se o animal teve o contato antes dessas 8 semanas, a gente pode ter um falso negativo, tá? Então, a gente precisa retestar. Então, a gente tem duas marcas principais na rotina, o da Alere e o da Ibex, tá? Que a gente utiliza muito, ambas com bastante sensibilidade. E a gente tem os testes de PCR que detectam o antígeno. Então, eles vão detectar o DNA ou o DNA proviral ou o RNA do vírus da FIV. Então, eles são muito mais precoces do que os de sorologia. Então, a partir de uma semana de infecção, o PCR de RNA já detecta e o de DNA proviral a partir de 2 semanas. Então, se a gente utilizar, por exemplo, se a gente fizer um teste rápido e deu negativo e ficou com dúvida, a gente pode utilizar o PCR para confirmar, porque eles são mais precoces, né? E lembrar que DNA proviral, o vírus ele já adentrou no núcleo da célula, então esse animal já é infectado, tá? RNA é o vírus que ainda tá ali circulante e o animal ele ainda não adentrou no DNA da sua célula, da célula do hospedeiro. Então, aqui, ó, os dois testes rápidos, né? Esse aqui é o da IDEX, esse aqui é o da Alere, tá? São extremamente sensíveis, geralmente eles vêm junto para FIV e para FeLV, tá? Então, vamos falar sobre a patogenia e entender o resultado dos testes. Então, a gente teve lá a infecção, a inoculação do vírus da FIV através da mordedura em um gato susceptível. A partir desse momento, a gente vai ter a fase aguda da infecção, tá? Então, aqui a gente vai ter, então, o vírus, né, entrando em contato com o organismo do animal e desencadeando, estimulando sistema imune. Então, nessa fase a gente pode ter febre, anorexia e linfadenopatia, tá? Essa fase ela pode perdurar durante 1 a 3 meses. Então, nesse momento, a gente tem o vírus no organismo do animal, adentrou o DNA proviral, né? O DNA proviral ele entrou na célula do animal e está se disseminando pelo organismo dele. Então, nesse caso, a gente já tem produção de anticorpos contra o vírus, né? Dependendo do momento, se for a partir de 8 semanas, a gente já tem produção de anticorpos e a gente já tem PCR positivo tanto de DNA e tanto de RNA. A partir dessa fase aguda, a gente pode ter uma fase assintomática, né? Então, quando o animal acaba desenvolvendo uma resposta imune adequada, ele pode sim, né? Apesar desse vírus já ter adentrado na sua célula do indivíduo, ele pode pelo menos controlar um pouquinho essa replicação viral e o vírus da FIV ele vai ficar bem quietinho, né? Escondido do sistema imune, sem causar muito problema. Então, aqui a gente tem uma fase silenciosa. Nessa fase, o animal ele pode viver durante anos com o vírus da FIV, tá? Então, ele fica lá durante muito tempo, convivendo com o vírus da FIV. Muitas vezes eles vão morrer de outras causas e não da FIV, por isso que
o prognóstico acaba sendo melhor na FIV, só que esse animal ele continua excretando o vírus pela saliva. Então, apesar dele não ter sintomatologia associada, ele acaba sendo uma fonte de contágio silenciosa. E a maioria não passa dessa fase, então a maioria fica nessa fase, por isso que o prognóstico acaba sendo melhor. Nesse momento, a gente tem anticorpo positivo, porque o animal ele já produziu resposta contra o vírus, né? E o PCR aqui, dependendo de qual amostra você utilizar, ele pode dar positivo ou negativo. Por quê? Porque nessa fase o vírus ele não vai estar no sangue, né? Então, se você utilizar sangue como amostra, vai dar negativo, né? Então, o PCR, ele é extremamente sensível para detectar o antígeno. Ele detecta o DNA ou o RNA do antígeno. Só que ele é sensível no lugar onde esse antígeno está. Então, se o vírus está escondidinho, por exemplo, lá na medula óssea, e você utilizar sangue como amostra, não vai dar positivo, tá? E daí você vai ter um falso negativo. Então, o ideal é coletar amostras como, por exemplo, medula óssea, para não ficar na dúvida. Alguns animais, aqueles animais que não têm um sistema imune adequado, eles podem ir da fase aguda direto para a fase sintomática, que daí é aquele animal, né, que tem toda aquela imunodeficiência funcional, então o animal tem alteração nos exames laboratoriais, tem importante diminuição de células de defesa, anemias, né? É um animal que está sempre indo para a clínica doentinho, né? Tendo muitas infecções secundárias, oportunistas, neoplasias, então o prognóstico desse animal acaba sendo pior, é o vírus que está se replicando o tempo inteiro no organismo animal, deprimindo ainda mais o sistema imune. Então, nessa fase, a gente tem tanto anticorpo como PCR positivos. E os filhotes, né? Se a gente for pensar com relação a anticorpos, né? Então, filhotes, eles podem ter anticorpos maternos, dependendo da janela de imunidade, dependendo da idade desse animal que você for testar, eles podem ter anticorpos maternos que eles adquiriram na sua imunidade inata, tá? Então, anticorpos maternos, eles podem dar positivo no teste sorológico, então tem que cuidar com isso. Se for um gato muito jovenzinho que você está testando para FIV e não tem estomatologia e deu positivo, você precisa retestar, porque esses anticorpos podem ser apenas maternos, não significam que ele teve contato com o vírus. Então, o ideal é retestar filhotes acima dos 6 meses de idade. E se você ficar na dúvida, não quer esperar esses 6 meses, você pode confirmar com o PCR. Então, o PCR ele só vai dar positivo se o animal teve o contato com o vírus, tá? Então, cuidado com os falsos negativos, né? Então, por exemplo, um animal que teve o contato com o vírus, mas ele fez aquela fase sintomática, e daí você faz o PCR e deu negativo. Então, tem que cuidar. E os adultos, né? Então, a clínica é soberana. Se for um animal de 1 ano ou mais, que tem sintomatologia compatível e deu positivo no teste sorológico, a clínica é soberana. Ele é positivo, ele teve contato com o vírus. Não tem como esses anticorpos serem maternos. Mas, se você mesmo assim ficou na dúvida, você confirma com o PCR, que acaba sendo o teste confirmatório. Beleza, pessoal? Vamos falar, então, um pouquinho sobre os testes diagnósticos agora para o vírus da FeLV, tá? Então, para o vírus da FeLV, a gente tem 3 possibilidades. A sorologia, que detecta antígeno, tá? Então, diferente do vírus da FIV, a sorologia para FeLV detecta o antígeno, tá? Detecta o agente viral. Então, a gente pode ter os testes rápidos, que eles vão dar positivos a partir de 4 semanas, e tem a imunofluorescência direta, tá? A imunofluorescência direta, ela detecta o vírus a partir de 16 semanas de infecção, e nesse caso a gente já vai estar na infecção progressiva. A gente já vai entender um pouquinho. O PCR também, extremamente sensível, também detecta RNA e DNA proviral, então RNA viral com 1 semana de infecção e DNA proviral a partir de 2 semanas de infecção, acaba sendo muito mais precoce. Os testes da FeLV não sofrem interferência da vacina, então a gente tem vacina contra o vírus da FeLV, tá? E muita gente fala que não pode, que se você
vacinou um gato e testou ele e deu positivo, você pode falar que é por causa da vacina, mas não, tá? Então, são testes que buscam antígenos, buscam o vírus, então não busca anticorpo, então não sofre interferência da vacina e não sofre interferência de anticorpos maternos. Se algum desses testes der positivo, significa que ele teve contato com o vírus. Então vamos lá, os testes rápidos, né? Então são os testes sorológicos que detectam o antígeno. Eles detectam essa proteína aqui da membrana celular do vírus, tá? Então ele vai detectar o vírus circulante no sangue com o seu DNA já integrado no DNA do hospedeiro, tá? Então ele vai estar no sangue infectando várias células. Então ele vai detectar animal em viremia primária ou viremia secundária. Tem que estar já dentro da célula do hospedeiro para ele detectar. E a imunofluorescência? A imunofluorescência ela detecta o antígeno que está exposto em neutrófilos, linfócitos e plaquetas infectadas. Concordam comigo que, para o vírus da FeLV infectar neutrófilos, linfócitos e plaquetas, ele já tem que estar na célula na medula óssea, tá? Então, a imunofluorescência vai detectar células da medula óssea que estão infectadas. Então, o vírus ele já conseguiu chegar lá na medula óssea e está infectando a todas as células das suas linhagens sucessoras, tá? Então, é a infecção progressiva que detecta. Então, o animal se infecta através do contágio com a saliva ou excreções de outro animal contaminado. Se esse animal que foi contaminado tiver um sistema imune extremamente competente, ele pode eliminar o vírus completamente. Então, esse vírus ele nem dá tempo de se integrar no DNA do seu hospedeiro. Ele elimina quando está o RNA lá ainda no sangue, tentando virar DNA proviral, e o animal faz a infecção abortiva, tá? Então, em 4 a 11% das vezes, os animais eles podem eliminar o vírus completamente. Então, esse animal ele vai ser negativo nos testes, porque não teve contato do vírus com o DNA da célula. Se o sistema imune não for tão competente assim, ele não conseguir infectar, o DNA proviral vai se inserir no DNA do hospedeiro e ele vai fazer viremia primária. Então, a gente vai ter integração do provírus no DNA do hospedeiro e vamos começar a ter replicação viral. Então, nesse momento, a gente já tem teste rápido dando positivo e PCR tanto de RNA e DNA positivo. Então, uma vez o teste positivo, significa que teve integração no DNA do hospedeiro. Se por um acaso, nesse momento, ele tiver um sistema imune bacana, né? O sistema imune dele percebeu que tem alguma coisa esquisita acontecendo, ele pode conter essa viremia, então ele contém a replicação viral e o vírus ele fica escondidinho, então, em algum tecido, não fica mais se replicando no sangue. Então, o animal ele faz a infecção regressiva, o terceiro tipo de infecção que o gato com febre pode ter. Então, em 1 a 25% dos casos, o animal vai fazer essa infecção regressiva, o vírus vai ficar quietinho, latente, paradinho, sem se replicar em algum tecido. É um animal que tem baixo risco de doenças, tá? Mas esse vírus ele pode reativar. Então, se em algum motivo ele tiver uma queda da imunidade, ele pode ter a reativação desse vírus. Então, aqui a gente não tem vírus circulante no sangue, então os testes rápidos de antígeno vão dar negativo, tá? Mas ele teve integração, então as células desse animal já têm a presença do DNA proviral nessa célula, então o PCR-DNA vai dar positivo. Uma outra coisa que pode acontecer a partir da viremia primária é o animal ir direto para a infecção na medula óssea. Então, se ele não teve um sistema imune legal, não percebeu que tem alguma coisa acontecendo, aonde que o vírus quer chegar? Na medula óssea. Então, ele vai ir para a medula óssea e vai infectar as células progenitoras da medula óssea, que é o pior cenário. Nesse momento, ele também pode conter a viremia e replicação viral e ficar escondidinho lá na medula óssea, mas infelizmente, quando ele já chega na medula óssea, o que acontece é uma viremia secundária com células progenitoras da medula óssea infectadas e a infecção progressiva.
tá? Então, com o animal com alto risco de doenças, neoplasias, alterações da medula óssea, entre outros. Então, nesse caso, a gente vai ter antígeno positivo porque está tendo célula da medula óssea infectada na corrente sanguínea. PCR, DNA e RNA positivos, e aqui a gente já vai começar a ter imunofluorescência positiva, porque vai detectar células da medula óssea com a presença do vírus. Então, imaginem aqui, pessoal, pensando um pouquinho nesse cenário, um animal uma vez positivo significa que ele teve o contato do DNA proviral com o DNA celular. Então, esse animal ele sempre vai ser positivo. A gente precisa descobrir qual positivo ele é. Será que ele é o regressivo, né, que seria o melhor prognóstico? Ou será que ele é um progressivo, que é o pior prognóstico? Então, é isso que a gente precisa pensar. Então, um resuminho aqui para vocês entenderem. Então, o animal que está em viremia primária, ou seja, o vírus entrou na célula do hospedeiro e infectou o DNA, então tem DNA proviral junto com o DNA do hospedeiro e está se replicando no sangue. Então, a gente vai ter teste rápido positivo, PCR positivo, mas imunofluorescência vai dar negativa porque ainda não chegou na medula óssea. Animal em infecção regressiva, que é aquele animal que conteve a replicação viral, né, e o vírus vai ficar quietinho, o PCR sempre vai dar positivo, porque ele teve contato com o DNA proviral. Mas o teste rápido vai dar negativo, porque ele não está no sangue circulante, e o imunofluorescência também vai dar negativo, porque não chegou na medula óssea. E já aquele animal em infecção progressiva, a gente vai ter todos os testes positivos. Então tá, pessoal. A gente tem dois tipos de testes, né? Sorologia e PCR, e os dois são úteis. Mas a gente tem um custo, né? Tanto o sorológico quanto o PCR são alto custo. Então, quando que a gente vai usar PCR para FeLV? Quando a gente tiver resultados discordantes. Então, é um animal que tem clínica e fatores ambientais susceptíveis a FeLV, mas está dando negativo no teu teste rápido e você quer ter certeza de que ele realmente é negativo. Então, você pode solicitar um PCR, porque o PCR sempre vai dar positivo. Também serve para detecção precoce da infecção, né? Então, se você está atendendo um gatinho que é bem jovenzinho, né, que se infectou, que teve, por exemplo, contato com outro gato FeLV positivo, mas ele ainda tem a chance de abortar, né, de não se infectar. Então, você pode, ao invés de usar o teste rápido, que demora até 8 semanas para dar positivo, você pode fazer um RNA, por exemplo, PCR de RNA proviral, que detecta com 1 semana de exposição, e daí você consegue dar esse parecer melhor para o proprietário, né? E também serve para estadiar a infecção. Então, é importante a gente saber se esse animal ele pode ser um regressivo, por exemplo, né? Ou um progressivo. E também para a seleção de gatos doadores, né? Então, a transfusão sanguínea acaba sendo uma fonte de transmissão para gatos susceptíveis. O teste rápido a gente viu que pode dar negativo em alguns momentos, então o PCR seria o de escolha para ser um resultado mais confirmado. Então, na prática, o que a gente faz? Atender um gato doente com sintomatologia, fez o teste rápido e deu positivo, ele é positivo, tá? Tá com sintoma, deu positivo, ele teve contato com o vírus e está fazendo viremia. Então, a gente isola esse animal e trata. Agora, atender um gato doente com sintomatologia compatível e o teste rápido deu negativo, solicita PCR e DNA, que pode ser que ele seja um regressivo. Gato assintomático, né? Que faz meses que teve contato, por exemplo, e então, gato assintomático que teve o teste rápido positivo, você isola e retesta em 4 a 6 meses. Você pode fazer também o PCR e DNA ou imunofluorescência direta, porque ele pode se tornar um regressivo, né? Então, ele pode ser que o sistema imune dele dê conta e ele vire um regressivo. E se o gato for assintomático e o teste deu negativo, e você quer confirmar se ele realmente, se ele, por exemplo, ele teve uma exposição recente, você repete 30 dias, né? Então, se ele está assintomático, deu teste negativo, mas ele teve uma exposição a um gato FeLV positivo, você repete em 30 dias. E tratamento, né? Então,
Como é que a gente faz para manejar esse animal? Então, infelizmente, são doenças que não têm um tratamento específico e aprovado no Brasil, tá? A gente acaba utilizando muitos imunomoduladores, eles podem ajudar, mas eles acabam não sendo a solução, né? Então, a gente tem 3 opções: o interferon humano e o interferon felino, que são estimuladores de linfócitos, né? O interferon felino ele não consegue encontrar ele no Brasil, então a gente acaba utilizando o interferon humano mesmo. A dose é de 30 unidades por gato em semanas alternadas, ele ajuda, tá? Ou o filgrastim, que é um estimulante específico de leucócitos, de neutrófilos, perdão. Então, ele é indicado para animais que têm muita neutropenia e que precisam fazer uma quimioterapia, por exemplo, né? Para o linfoma. Se o animal tiver linfoma, tem sim protocolo quimioterápico e eles acabam respondendo, então eles podem ter uma maior sobrevida com a quimioterapia. E o tratamento sintomático, né? Então, não está se alimentando, estimulante de apetite, está tendo vômito, antiemético e assim por diante. Além do tratamento de infecções oportunistas e co-infecções, né? Então, antibióticos, anti-inflamatórios, para melhorar a qualidade de vida desse animal e não deixar ele piorar ainda mais. E o manejo vai ser um ponto bem importante aqui, tá? Então, manejo hospitalar, um animal que está internado, preciso internar ele no setor de isolamento, né? Então, não, tá, pessoal? É um vírus frágil fora do hospedeiro, ele é envelopado, então ele consegue ser inativado por desinfetantes comuns. Então, ele sobrevive algumas horas em umidade específica e ele é desativado facilmente com sabão e detergente. Então, manter uma higiene básica no internamento é suficiente. Então, higiene básica de mãos, gaiolas e utensílios, né? Não compartilhar utensílios instrumentais, caixa de areia, instrumentos, pinças, comedores e bebedouros com outros gatos positivos, né? Então, é sempre importante identificar na gaiolinha que ele é um felvo positivo para evitar esse contato, né? Não deixar ele ter contato direto com outros gatos e não colocar no isolamento. Então, é um isolamento cheio de outras doenças, é a mesma coisa do que colocar um aidético no setor do coronavírus, né? Na UTI do Covid. Então, não se coloca ele no isolamento porque ele vai pegar outra doença e ele vai morrer de outra doença. E em casa, como que a gente maneja esse animal positivo, né? Então, a gente isola ele, né? Evita o contato com outros animais. Aí a gente dá suporte para melhorar a imunidade dele. Tem que ser castrado, tem que ser vacinado contra os outros agentes. Então, eles precisam ser vacinados contra as outras doenças. Então, as quádruplas e no caso dos animais FIV-positivos, o vírus da felve, a gente já tem a vacina da leucemia felina e separação dos negativos, né? Então, gatos que são positivos só devem conviver com outros gatos positivos. Mesmo que esse gato seja vacinado contra a felve, por exemplo, e você quer introduzir ele junto com outro gato felve positivo, existe um risco desse gato vacinado por conta da exposição frequente ele se contaminar também. Então, gatos positivos só devem conviver com outros gatos positivos. Não introduzir mais gatos no ambiente, né? Minimizar o estresse, importantíssimo, enriquecimento ambiental, boa nutrição, tratamento de endoectoparasitas, realizar check-ups a cada 6 meses e vacinação com os antígenos iniciais, tá? Então, gato FeV positivo deve sim ser vacinado contra a felve e gato felve positivo deve sim ser vacinado contra os outros antígenos para evitar que ele fique doente e melhorar a qualidade de vida desse animal. Então, são doenças que acabam tendo prognóstico ruim sim, mas a gente pode manejar eles. Então, como conclusões, o felve que deu positivo em algum dos testes, ele é infectado. Só que o futuro dele é incerto. A gente não sabe se ele vai fazer, por exemplo, um regressivo que tem um prognóstico melhor. Então, a gente sempre tem que descobrir qual positivo ele é. Se é um gato que é positivo sempre, então você retesta ele a cada 6 meses, ele sempre dá positivo, infelizmente ele é o progressivo, tá? É aquele gatinho que já tem infecção na medula óssea. E se ele deu positivo alguma vez e depois não deu mais, ele é o regressivo, que acaba tendo um prognóstico melhor. Então, retroviroses não condenam pacientes. Eles podem ter uma sobrevida e uma qualidade de vida melhor se a gente instituir o manejo adequado. Então, a FIV tem aquela fase assintomática que é muito mais comum e pode durar meses a anos. Então,
FIV, principalmente, não condena paciente. E a FeLV depende muito da imunidade do paciente, ele pode se tornar regressivo e é isso que a gente quer. Melhorar a imunidade dele para que ele fique cada vez menos com replicação viral dentro do organismo e viva mais e viva menos. Então, como conclusão geral, Miou testou, né? Então, todos os gatos devem ser testados. Era isso que eu queria passar para vocês hoje na nossa aula. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só me mandar uma mensagem e até a próxima aula.